Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a segunda e última devocional dessa semana. Nós estamos refletindo a palavra de Deus no Salmo de número 39, do verso 1 ao verso 7. E ontem nós vimos que diante das dificuldades do ser humano, das crises, nós precisamos não murmurar, silêncio em Deus. E hoje eu quero destacar que diante dessas coisas que nós estamos vivendo, nós somos seres transitórios diante de Deus. O verso 4 ao verso de número 6 diz: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Bem, reconhecer a transitoriedade do homem é entender o que o salmista está dizendo. Alan Harmer destaca o seguinte: a visão de Deus de nossa vida terrena é muitíssimo diferente da nossa, pois a extensão da nossa vida é insignificante diante dele. Bem, esses dias eu destaquei, queridos, que o nosso problema em relação às crises é que nos esquecemos que, olhando para a eternidade, nossas crises são temporárias demais. E esse é o nosso problema. O nosso problema é que muitas vezes nós colocamos nesta vida as nossas esperanças e as nossas únicas expectativas. E a característica de alguém que vive assim é de alguém que não tem esperança na vida eterna. É de alguém que não entendeu ainda que o tesouro verdadeiro está em Deus e não aqui onde nós vivemos. Quando isso acontece, sabe o que ocorre em nossas vidas, queridos? Nós sofremos demais, nós potencializamos demais as crises. Davi não sofreu desse mal, pelo contrário. Diante do sofrimento, ele olha para o caráter passageiro dessa vida, a fim de aguçar a sua esperança na vida futura. Foi ele que diz no verso 5: Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Bem, essa visão da fragilidade do ser humano e do breve limite da sua vida faz com que o salmista não se surpreenda ao ver o sofrimento à sua volta. Faz com que ele espere a vida em Deus, ou melhor, que ele espere a mudança em Deus. Bem, e esse texto não poderia terminar de outra maneira. O texto termina aqui nessa reflexão no verso 7. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Bem, diante das dificuldades que Davi vivia, Davi compreende que Deus é a sua única esperança. Diante da insignificância da vida humana, Davi entende que somente pode confiar em Deus. Ou seja, diante das crises, eu e você, meu irmão e minha irmã, temos que dizer: tu és a minha esperança, Senhor. Diante dos meus medos, Deus é a minha esperança. Diante das minhas ansiedades, Senhor, tu és a minha esperança. Diante das murmurações, da falta de fé, Senhor, tu és a minha esperança. Diante da pandemia e desse tempo terrível, Senhor, tu és a minha esperança. Diante dos meus dilemas pessoais, Senhor, tu és a minha esperança. Diante dos problemas familiares, Senhor, tu és a nossa esperança. Queridos, sinceramente, diante desse tempo que nós estamos vivendo, Deus é a nossa esperança. Que Ele nos ajude e que Ele nos encha de esperança e que Ele nos encha de compreensão do cuidado dEle em nossas vidas, nos vínculos do Calvário. Que Deus nos abençoe.